Saudações a todos. Conforme prometido, aqui estamos no terceiro vídeo sobre a Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares, que é a Lei 14.751, aprovada recentemente, né, no dia 12 de dezembro de 2023. E eu gostaria aqui de, primeiramente, fazer os agradecimentos a todos aqueles que deram retorno para a gente, né, em formas de agradecimento, ou então solicitando esclarecimento de outras dúvidas sobre alguns pontos da lei, e a gente se sente muito útil, né, e feliz de poder contribuir com esse esclarecimento. Tá? Então, esse terceiro vídeo de hoje, ele vai estar tratando especificamente sobre os aspectos relacionados ao sistema de ensino das corporações militares estaduais, as garantias, as vedações, a questão da mobilização e convocação das polícias militares e, por fim, também de algumas competências e obrigações estabelecidas pela nova lei aos comandantes gerais das corporações. Só reiterando o fato de que os estados e o Distrito Federal eles precisarão alinhar suas legislações já existentes, seja Código de Ética ou Estatuto, com essa nova lei. Essa nova lei ela está tratando de assuntos cuja competência de legislação é privativa da União, conforme o artigo 22 da Constituição Federal, né? Legislar sobre organização, efetivo, mobilização, convocação das polícias e bombeiros militares é competência privativa da União. Então, sim, os estados eles precisarão adequar suas leis e as polícias militares, que obviamente estarão auxiliando o chefe do Poder Executivo a apresentar esse projeto de lei para as assembleias legislativas, precisarão alinhar bem os seus interesses com a legislação federal, de modos que essa legislação estadual posteriormente não venha a ser inviabilizada por conta de estar, de alguma forma, incompatível com a Lei 14.751. Então, a gente inicia agora o terceiro e último vídeo dessa série sobre a Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares, e desde já nos colocamos à disposição de todos para que a gente possa, então, estar sanando essas dúvidas, certo? Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da apresentação e vamos para cima, né? O primeiro tópico que a gente vai tratar, né, nesse terceiro e último vídeo é em relação ao sistema de ensino. Bom, a nova lei orgânica, ela garante que as corporações militares estaduais permaneçam com seu sistema de ensino. Via de regra, o sistema de ensino das polícias militares, corpos de bombeiros militares, eles são estabelecidos por lei. A lei de ensino das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, nos estados onde são previstas as atribuições das corporações em relação à formação e capacitação de seus membros. Agora, o que é interessante é que o artigo 16, aqui nessa nova lei orgânica, ele possibilitou que as corporações militares estaduais incluam no seu sistema de ensino os colégios militares de ensino fundamental e médio. Nós sabemos que isso já é uma realidade das corporações militares, né? Brasil afora, há diversos estados com colégios militares dentro de suas organizações estruturais. Aqui no caso da Polícia Militar de Roraima e do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, há também colégios vinculados às corporações. E é importante, sim, que haja essa autonomia para que as polícias militares continuem gerindo essas escolas vinculadas aos seus sistemas de ensino. Uma outra possibilidade também garantida pela lei é a realização pelas instituições militares estaduais de cursos de graduação e pós-graduação, lato sensus e estrito sensus,
claro, desde que obedecidas às regras e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação, né? E também aqueles critérios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Algumas co-irmãs brasileiras, a gente coloca até como exemplo aqui na ilustração, a Polícia Militar da Bahia já possui especificamente centros de pós-graduação, recebendo até militares de outros estados, né? Possibilitando, então, cursos de pós-graduação. Polícia Militar de São Paulo e Polícia Militar do Paraná já há bastante tempo têm em suas legislações próprias a realização de mestrados e doutorados profissionais vinculados aos cursos de aperfeiçoamento e cursos superior de polícia. Então, isso constitui, sim, um grande avanço na forma da lei para que as corporações continuem a qualificar cada vez mais os membros de sua corporação. Seguindo aqui na nossa apresentação, a gente fala do que a lei trata, do que ela passa a tratar como material de segurança pública, que é, em linhas gerais, aquele material que pode ser comparado e passa a ser classificado como material bélico das corporações militares estaduais. Bom, até então, o decreto 667 estabelecia que a dotação, o controle, o registro, eles eram feitos de forma praticamente exclusiva pelo Exército Brasileiro. E depois de muito tempo de negociação, de debates em relação a essa vinculação ao Exército Brasileiro, essa legislação veio e passou então a definir quais são os materiais de segurança pública comparados a materiais bélicos e definir também quem é que vai definir a dotação do material bélico das polícias e corpos de bombeiros militares. Bom, então, no artigo 17, ele enumera quais são esses materiais, né, que são os armamentos, munições, explosivos e propelentes utilizados pelas forças de segurança militares estaduais, as blindagens balísticas, né, que podem dizer respeito tanto a equipamentos de proteção individual quanto a frotas de veículos blindados, equipamentos, armas e munições menos letais e produtos controlados de uso exclusivo das forças de segurança, né? Como nós havíamos dito, a dotação do material de segurança das corporações ela passa a ser feita, então, por ato do governador do Estado ou do Distrito Federal, né? E isso mediante a proposição do comandante-geral, conforme o planejamento estratégico da instituição. Então, a instituição, através do seu plano estratégico, que é a consolidação do seu planejamento estratégico, irá definir ali quais serão os materiais utilizados pela corporação e de que forma será feita essa aquisição, para que então possa subsidiar o governador do estado a definir a dotação do material bélico das corporações, certo? Então, cada vez mais se destaca a importância de que os comandos realizem a elaboração do planejamento estratégico de forma muito técnica, de forma ponderada, para que isso, então, possa subsidiar a dotação logística e de material das corporações de segurança militares. Ainda sobre a questão do armamento, fica definido que todo o armamento adquirido pelas polícias militares, os armamentos institucionais, né, ou como se fala usualmente, os armamentos brazonados, bem como os armamentos adquiridos pelos seus integrantes, as armas particulares, elas serão registradas no SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Esse sistema ele é um sistema que é gerido pelo Exército Brasileiro, né? São dois sistemas nacionais que a gente tem hoje
de Gerenciamento de Armas no Brasil, que é o SIGMA, vinculado ao Exército Brasileiro, e a SINARME, que é vinculado à Polícia Federal. Tá? Então, a lei ela estabelece que, doravante, mesmo as armas particulares adquiridas pelos membros das polícias e bombeiros militares deverão ser registradas no SIGMA, certo? A lei também ela determina aqui no seu parágrafo 4º do artigo em análise que são as corporações militares estaduais que irão definir, né, os requisitos para aquisição, né, e para habilitação dos seus membros em relação ao posse e ao porte de arma de fogo, né? Mas essa regulamentação e a execução dessa habilitação e dessa aquisição deverão, por força de lei, ser informadas e comunicadas ao SIGMA. Tá? Só lembrando que o SIGMA ele pertence ao DFPC, que é a Diretoria de Fiscalização e de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. Tá? Então, as polícias militares passaram-se a ter uma autonomia em relação à aquisição do armamento, né, do seu material bélico, mas continuando ainda vinculada ao SIGMA e ao DFPC para efeito de registro e controle, certo? Bom, dentre as garantias, né, que foram várias garantias estabelecidas pela nova lei para os militares estaduais, nós aqui vamos relacionar algumas dessas garantias, né, que é a mesma metodologia que a gente tem utilizado nos outros vídeos, né, de não fazer uma leitura corrida, mas destacar aqueles pontos em que a gente vê ali que há uma relevância e uma diferenciação em relação ao que já é existente nas atuais legislações. Então, sobre as garantias, o primeiro ponto que a gente enaltece aqui é já no caput do artigo 18, né, em que há a extensão de todas essas garantias para os militares que estão na inatividade, ou seja, militares reformados ou da reserva remunerada, eles também passam a ser os portadores, os beneficiados por essas garantias previstas no artigo 18 da Lei 14.751. Então, a primeira garantia que a gente ressalta é justamente a expedição da identidade funcional de forma padronizada, né? E dentre as informações dessas identidades funcionais, deverão constar ali, né, informações como livre porte de arma, com fé pública em todo o território nacional, isso é muito importante, até porque não existe mais o porte de arma estadual, como tinha há bastante tempo, e ainda mais para os membros, para os membros das corporações militares estaduais, né? Há pouco tempo, no ano passado, como a gente pode ver aqui na ilustração do slide, foi editada essa portaria do Ministério da Justiça, a portaria 461, que dispõe sobre a padronização do documento de identidade das polícias militares brasileiras, né? Então a gente vê aí que é um modelo moderno, né, com QR Code, onde vem constando ali as informações do policial, seja ele da ativa ou da reserva ou na condição de reformado, né? Então essa padronização ela ficou sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas a execução, a emissão fica por conta de cada unidade da federação, de cada corporação militar estadual. Uma outra garantia importante para os militares estaduais, né? Uma garantia que a gente espera que a gente se utilize cada vez menos delas, né? Que é a garantia do cumprimento da pena privativa de liberdade decorrente de sentença transitada em julgado em unidade prisional militar. E a diferença desse dispositivo para o que tinha antes é que essa garantia ela permanece mesmo quando o militar ele perde o seu posto ou sua graduação. Isso sempre foi uma preocupação muito grande por parte das corporações, da defesa e das famílias dos
dos condenados nessa condição, né? Porque já tiveram algumas decisões, inclusive, no sentido de determinar que o ex-policial, aquele cidadão que estava lá cumprindo já a sua pena e que tinha sido também condenado à exclusão, né, à perda do posto ou da graduação, haviam decisões judiciais para que o mesmo ele fosse transferido para um presídio comum, né? Para que então ele fosse retirado daquele presídio militar ou daquela unidade militar prisional e fosse para um presídio comum. E nós sabemos que não é o fato do indivíduo ter deixado de ser policial que ele vai deixar de correr riscos dentro de uma cadeia, né, juntamente ali com presos comuns. Então, nós vemos aqui como uma sensibilização muito grande por parte do legislador em permanecer com essa garantia mesmo para os militares que venham a perder em sentença transitada e julgada a sua condição de militar, certo? Uma outra garantia também é a efetividade da assistência jurídica para o militar que se veja acusado de uma infração penal, em um ato decorrente do exercício da sua função em razão dela, na forma da lei do ente federado. Alguns estados do Brasil já realizam essa defesa, essa garantia, e agora nós temos isso oportunizado e definido através dessa legislação federal, né? Há uma discussão para saber se essa defesa, essa assistência jurídica, essa retaguarda jurídica do policial militar que precisa ter a sua defesa, se essa defesa ela pode ser feita pela Defensoria Pública Estadual ou pela Procuradoria do Estado, né? Cada estado vai regular isso. Há estados no Brasil em que há contratação de banca de advogados para realizarem essa defesa, então é uma possibilidade também que o Estado que ele pode se utilizar, né, que seria a contratação de banca de advogados para realizar a defesa de policiais. Lembrando que que são situações em que o policial ele é acusado por possíveis crimes, possíveis infrações penais praticadas durante o serviço ou em razão do seu serviço. Tá certo? Uma outra garantia também é o tempo mínimo de 1 ano de permanência na unidade militar, ressalvada a transferência a pedido ou compulsória prevista na legislação. Bom, algumas legislações de alguns estados já garantiam esse direito do militar não ser transferido antes de 1 ano de permanência naquela sua unidade. A intenção do legislador é impedir que fossem concretizadas perseguições ou retaliações de alguma forma, para que o policial ele deixasse de ser transferido de uma unidade para outra. A gente observa aqui que a lei ela não fala de municípios, não é transferência de um município para outro, mas é o impedimento da transferência da unidade, né, de uma unidade militar para outra unidade militar. Mas a lei também ela flexibiliza de acordo com o que está estabelecido pela legislação da Corporação Militar Estadual. Então, se houver alguma definição, alguma regra na legislação estadual que permita que o comandante, que o superior imediato daquele militar justifique a sua transferência compulsória, né, continua sendo aceito, então, essa transferência, desde que justificada na forma da lei, antes desse tempo mínimo de 1 ano. Uma outra garantia relevante também, a transferência de ofício para instituições de ensino congênere, nos termos do parágrafo único do artigo 49, né, da Lei 9394, em conjunto com a Lei 9536. E a gente destaca aqui o parágrafo 1º da Lei 9536, que fala que o servidor público, quando ele for transferido, quando ele tiver ali a sua mudança de domicílio comprovada, tanto o servidor quanto os seus dependentes terão direito à matrícula em uma unidade de ensino congênere, similar, certo? Então, isso é mais uma garantia para que as universidades, as escolas, elas possam aceitar, elas devam, na verdade, né, por força de lei, aceitar a transferência
ou do militar ou de seus dependentes nessa situação de mudança de domicílio. Então, é a confirmação de uma garantia já existente em algumas legislações estaduais e que agora passa também a ser concretizada pela lei federal em análise. O atendimento prioritário e imediato dos militares, quando em serviço ou em razão de serviço, ou quando forem vítimas de infração penal. Esse atendimento prioritário no Ministério Público, no Poder Judiciário, na Polícia Judiciária ou por órgãos da perícia criminal. Bom, isso precisa, sim, ser regulamentado ou através de acordos de cooperação entre a Polícia Militar, Bombeiro Militar e esses órgãos citados aqui no inciso 29, porque, obviamente, esses órgãos, cada um desses órgãos tem ali as suas rotinas de atendimento. Então, mesmo que eles precisem cumprir com o que está descrito na lei, há necessidade de que isso seja regulamentado para que, então, o policial ele possa ter ali concretizado o seu direito de atendimento e de prioridade, de acordo, obviamente, com o que tiver estabelecido no acordo de cooperação entre todos esses órgãos. Outra garantia importante, a precedência em audiência judiciária na qualidade de testemunha em serviço ou em razão do serviço. Então, o policial militar que é convocado para uma audiência, para uma oitiva, que se encontra ali durante o seu expediente administrativo ou durante o seu turno de serviço operacional, ele deverá ter a sua prioridade para ser ouvido na condição de testemunha em juízo. E em relação às vedações, as vedações, e é um tópico interessante porque das vedações constantes na nova lei, na Lei 14.751, foram vedadas a maioria delas. Foram vetadas, me perdoem, a maioria dessas vedações, e sendo que permaneceram somente duas dessas vedações. Então, o caput do artigo 19 fala que, além das vedações previstas na legislação específica, é vedado aos militares enquanto em atividade. Então, destaca-se, essas vedações elas são válidas para os militares da ativa. Então, a primeira dessa vedação é aquela vedação de participar de sociedade comercial, salvo como cotista, acionista e comandatário, e exercer atividade gerencial administrativa nessas empresas, salvo na hipótese da LTIP, que é a famosa licença para tratar de interesse particular. Então, a lei ela reitera uma proibição que já era existente, uma vedação que já era existente, mas ela coloca esse dispositivo aqui que a gente destacou, que, exceto na condição do militar estar no usufruto dessa licença para tratar de interesse particular, ele poderá, então, realizar e participar dessa sociedade comercial, tá certo? Uma outra vedação importante também, uma vedação já conhecida, algo já bastante discutido, principalmente no meio policial, que diz respeito à divulgação daqueles indivíduos que se encontram, divulgação da imagem dos indivíduos que se encontram sob custódia da polícia. Então, cada vez mais se defere leis, se publicam leis no sentido de se resguardar a imagem do cidadão. E o policial militar, durante a sua atuação, ele precisa, sim, fazer cumprir a lei, ele precisa fazer pesquisas, ele precisa pesquisar a vida pregressa daquele indivíduo que está sendo abordado naquele momento, mas, obviamente, obedecendo todos os requisitos que a lei determina. Tá? Então, o que a lei fala é que não seja divulgado. A gente tem que prestar bem atenção em relação a esse verbo. É a divulgação sem autorização da imagem, certo? Mas se a imagem, isso aqui já é um entendimento nosso, se a imagem ela é veiculada num meio restrito para que seja analisada a vida pregressa, o histórico criminal daquele indivíduo que está
que está sendo abordado naquele momento, a gente entende sim que não há uma divulgação ilegal por parte dessa imagem. Então, são vedações importantes que não se constituem em inovações, mas que, pela importância delas, sobretudo por isso ser bastante reincidente no dia a dia da atividade policial militar, nós achamos importante fazer esse destaque. Um outro destaque importante também que a lei dá é em relação à condição do militar alistável, do militar elegível, né? E, nesse sentido, não difere muito do que já estava estabelecido na Constituição Federal, mas tem, sim, algumas definições importantes. Bom, a Constituição Federal, de uma forma geral, ela estabelecia que, se o militar ele tivesse menos de 10 anos de serviço, no momento em que ele se candidatasse, ele deveria ser imediatamente afastado do serviço ativo. Só que a Constituição ela não definia quando deveria ser esse afastamento, né? A partir de que momento. Então, a Lei 14.751, a Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares, ela vem regulamentando isso e definindo que esse militar que tenha menos de 10 anos de efetivo serviço, no momento em que ele registrar a sua candidatura, ele deverá ser afastado do serviço ativo no dia posterior ao registro da sua candidatura. Da mesma forma, o militar que tiver mais de 10 anos de serviço, ele deverá ser agregado no dia posterior ao registro da sua candidatura na Justiça Eleitoral. Então, observem que permaneceram ali os mesmos critérios estabelecidos anteriormente pela Constituição Federal, só que com uma definição em relação à data, né? Ou a agregação ou o afastamento, o licenciamento do militar do serviço ativo, deverá ser feito no dia posterior ao registro da candidatura junto à Justiça Eleitoral, certo? E um outro ponto importante também, o militar que tiver mais de 10 anos de serviço, se ele for eleito no ato da diplomação, ele passa para a reserva com a sua remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, se o militar ele tinha 15 anos, e ele é eleito, e no momento da sua diplomação ele vai para a reserva, levando a sua remuneração proporcional àqueles 15 anos de serviço que ele contribuiu para a sua força de segurança. Tá? E um outro ponto importante também aqui é o inciso 3º, em que se menciona que o militar que ele toma posse como suplente, né, ou seja, numa condição de mandato temporário, naquele período em que ele estiver como um suplente, né, naquele mandato temporário, ele deverá fazer a opção por uma das remunerações, ou a sua remuneração como parlamentar, ou a sua remuneração como policial ou como bombeiro militar, tá certo? Lembrando que esse caso da suplência sempre vai estar vinculado a uma condição de mandato temporário, ok? E prosseguindo, a gente entra aqui no ponto relacionado à convocação e à mobilização e emprego das forças militares estaduais. Assim que a lei ela foi publicada, muito se falou, né, tiveram, na verdade, alguns ruídos em relação à condição da força auxiliar e reserva das polícias e bombeiros militares. Isso continua, na verdade, isso continua. A lei ela vem dizendo que as polícias e bombeiros militares continuam na condição de força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, né? E podem ser convocadas em determinadas situações. Então, nesse tópico, ele trata não somente dessa convocação, mas também de outras formas de mobilização e outras formas de emprego das polícias e bombeiros militares, né?
E importante que o artigo 24 ele não abre mão das atribuições constitucionais. Então, em situações extraordinárias, as polícias e bombeiros militares poderão ser convocadas ou mobilizadas pela União em duas situações. E aqui a gente destaca a primeira, que seria numa situação de decretação da intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio, em que as forças militares estaduais iriam preceder o emprego das Forças Armadas, certo? Então, vamos supor, numa hipótese que a gente deseja que não aconteça nunca, aqui da Venezuela entrar em guerra com a Guiana por conta da disputa territorial ali pela Guiana Essequibo, e que venha a ter, de alguma forma, alguma ameaça de que o território brasileiro ele venha a ser invadido ou venha a ser utilizado por um desses dois países, né? Então, a União poderá decretar, né, claro, obedecidos todos aqueles critérios constitucionais, né, a União ela poderá decretar um estado de defesa, por exemplo, e para antecipar as ações das Forças Armadas e para garantir a continuidade da preservação da ordem pública dentro do território nacional, a Polícia Militar ela poderia, então, ser convocada nessa condição, certo? Uma outra condição também de mobilização seria o apoio aos órgãos federais, mediante convênio ou com anuência do governador do estado ou do Distrito Federal. Bom, essa forma de mobilização ela é uma forma que ela já é há bastante tempo utilizada, ela já é executada, por exemplo, através da disponibilização de policiais e bombeiros dos estados e do Distrito Federal para comporem a Força Nacional de Segurança Pública. Então, esse apoio, esse convênio entre os estados e a União é o que legitima a atuação dos policiais na Força Nacional de Segurança Pública. Então, é uma das formas de mobilização permitidas pela nova legislação. E nesses dois casos, né, em que as polícias militares elas podem ser convocadas ou mobilizadas, a lei ela estabelece também algumas garantias, não deixam de ser garantias, para os policiais que sejam empregados nessa condição de mobilizados ou convocados. Primeiro, esse ato de convocação ele deverá fixar o prazo, né, ou seja, até quando essa condição de convocação ou mobilização ela deverá acontecer, deverá fixar também o local, ou seja, onde, qual que é a circunscrição de atuação daqueles militares convocados ou mobilizados. E as condições de sua execução. Como que os militares estaduais eles irão exercer suas atividades naquele território e naquele determinado tempo, naquele determinado período estabelecido por esse ato de convocação. Então, é importante que a legislação ela define que essa mobilização ou convocação, isso tudo deve ser firmado e oficializado em documento próprio, certo? Uma outra garantia também, nesse caso de mobilização ou convocação, é de que o militar que for convocado ou mobilizado e venha responder algum procedimento, algum inquérito policial, ou mesmo algum processo judicial, ele terá garantida a sua defesa pela Advocacia Geral da União. Lembra que a gente está falando aqui no caso de uma mobilização ou de uma convocação pela União, mobilização ou convocação federais. Então, por essa razão, é garantida a defesa do militar estadual pela Advocacia Geral da União. Do mesmo modo, o militar que precisar ser ouvido através de alguma intimação, na condição de testemunha, para qualquer procedimento que seja necessário, relativo a atos, a eventos de quando esse militar estava mobilizado, ou mesmo para o policial mobilizado que esteja distante do seu domicílio, a lei ela determina que esses procedimentos, essas oitivas, devam ocorrer
prioritariamente por videoconferência ou meio equivalente, certo? Ainda numa condição de garantia para esses militares mobilizados ou convocados, há competência para o processamento e julgamento dos crimes militares imputados a esse militar investigado, mesmo os que forem praticados em outra unidade da federação. Esse processamento será feito pela Justiça Militar do ente federado a que ele pertencer. Trocando em miúdos, se um militar mobilizado na Força Nacional, por exemplo, vier a praticar um crime, algum ato infracional durante o seu serviço, e ele se encontra mobilizado no estado do Pernambuco, né? A Justiça Militar Estadual que irá processar esse crime será a Justiça Militar do Estado de Roraima, porque é a Justiça Militar oriunda do estado a qual pertence aquele militar mobilizado, certo? Então, a gente vê isso como garantias dadas aos militares mobilizados e convocados, que são também expressas doravante na forma da lei. Bom, e quando que, em quais condições as forças militares estaduais, o bombeiro e a polícia militar, eles poderão ainda ser convocados para situações de guerra, né? E a gente reitera o seguinte, o decreto 667, que foi derrogado, né? Ou seja, ele foi revogado em algumas partes, uma dessas partes que foi revogada do decreto 667, ele informava que as polícias militares elas poderiam ser convocadas para guerras externas, ou seja, guerras ocorridas fora do território nacional. Então, esse artigo do decreto 667 ele foi revogado. Mas a nova legislação ela fala ainda dessa possibilidade de convocação para a guerra. Então, a gente subentende, obviamente, que sejam convocações para que as forças militares estaduais atuem na condição de força auxiliar e reserva do Exército em guerras internas e obedecidas às suas missões específicas e constitucionais. Mais uma vez, a nova legislação, aqui no artigo 25, ela não abre mão de que a convocação, mesmo em caso de guerra, ela obedeça às atribuições constitucionais e infraconstitucionais das instituições militares estaduais, certo? Então, continuamos ainda sujeitos a uma convocação em caso de guerra? Sim, mas desde que haja todos aqueles pré-requisitos que nós tratamos anteriormente e, principalmente, que as polícias militares que estiverem nessa condição de convocadas, elas não deixem em nenhum momento de atuar dentro das suas missões específicas, dentro das suas atribuições, certo? Ainda sobre o emprego, importante demais isso aqui. A legislação federal, de agora em diante, ela autoriza que os estados, sejam eles limítrofes ou não, eles firmem termos de parceria, convênios, consórcios, para que então possam realizar operações conjuntas em suas áreas comuns. A gente tem aqui o exemplo da Polícia Militar do Distrito Federal, juntamente com a Polícia Militar do Estado do Goiás, em que diversas operações são realizadas ali no entorno, principalmente naquela região conhecida como entorno do Distrito Federal, né? Então, é inevitável que não haja essa contribuição, essa colaboração mútua entre as polícias militares que estejam próximas territorialmente, né? Um exemplo que a gente pode dar também aqui é o estabelecimento de operações na região norte entre estados que compartilham das mesmas realidades geográficas. Por exemplo, nós temos hoje uma realidade em que o crime organizado na região norte ele se utiliza bastante dos meios hidroviários, né, dos rios, para fazer o transporte de drogas e de armas.
Então, os estados, a partir de então, a partir de agora, eles podem firmar convênios, parcerias para que, por exemplo, a Polícia Militar do Amazonas, juntamente com a Polícia Militar do Pará, ou a Polícia Militar do Estado de Roraima, eles possam viabilizar operações conjuntas, dividindo os meios, dividindo seus recursos para fazer frente a, a essas demandas criminais. E nós sabemos também que essa possibilidade ela veio de certa forma bem motivada por conta dessa nova modalidade criminal que tem, infelizmente, ganhado muita projeção no cenário nacional, que é a modalidade do novo cangaço ou do domínio de cidades. Nós temos visto vários casos em que essas ações criminosas do domínio de cidades, eles extrapolam as divisas dos estados. Muitas vezes as ações elas são planejadas no estado, executadas em outros estados e desdobradas para outras unidades da federação. Então, mais do que nunca, essa colaboração entre as polícias militares, as forças de segurança, de uma forma geral, elas sejam cada vez mais incentivadas, né, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito transversal, envolvendo nível federal, nível estadual e nível municipal das forças de segurança pública. Sobre a Inspetoria Geral das Polícias Militares, é importante se falar também que a lei ela continua estabelecendo que as inspetorias gerais das polícias militares e dos corpos de bombeiros, que é um órgão do Exército Brasileiro, eles são responsáveis pela coleta e registro de dados a tudo que diz respeito sobre a condição de força auxiliar e reserva das polícias e bombeiros militares ao Exército Brasileiro. Tá? Então, define-se pela lei as competências do IGPM, que são essas 3 competências aqui, certo? E a gente destaca a última competência aqui no inciso 3º, que fala que o IGPM ele deverá se manter atualizado sempre em relação às condições de emprego das forças militares estaduais. Por que essa importância e por que a necessidade do Exército Brasileiro, através do IGPM, ter conhecimento e estar atualizado em relação a isso? Ora, no caso de uma convocação, da necessidade de uma convocação de uma polícia militar, para que então ela passe a atuar como força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, o Exército ele precisa saber quais são as condições logísticas dessa corporação, qual que é a quantidade do efetivo, qual que é o nível de adestramento e de treinamento daquela tropa militar estadual, se aquela tropa, se aquela polícia, por exemplo, ela dispõe de veículos blindados, de aeronaves, se o Corpo de Bombeiros dispõe de embarcações. Então, uma das principais funções do IGPM, dentre as suas várias atribuições, é justamente se manter informado em relação às condições de funcionamento das polícias militares e corpos de bombeiros militares para um eventual emprego dessas corporações como força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Já chegando aqui no final da nossa apresentação, a legislação nova, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares, ela traz alguns deveres e competências para os comandantes gerais das polícias e bombeiros militares, né? E no artigo 29, ressalta-se novamente que os comandantes gerais eles são escolhidos pelo governador do estado ou do Distrito Federal, obedecido o que está descrito ali no inciso 1º do caput do artigo 15, ou seja, deverão ser coronéis pertencentes ao quadro de oficiais de Estado-Maior, certo? E dentre essas competências que passam a ser conferidas ao comandante-geral, uma delas diz que em até 60 dias da posse desse comandante, o mesmo deverá apresentar o seu plano de comando com metas, indicadores, prestação de contas e participação da sociedade ajustado aos planos estratégicos da instituição
e que devam conter algumas informações. Só lembrando que a apresentação desse plano de comando ela não é a mesma, não é o mesmo planejamento estratégico. Muito pelo contrário. O parágrafo 2º fala que esse plano de comando apresentado pelo novo comandante-geral, ele deve se basear no planejamento estratégico da corporação. E quais essas informações deverão constar nesse plano de comando apresentado pelo novo comandante-geral, pelos novos comandantes gerais? Primeiro, metas qualitativas e quantitativas relacionadas à produtividade e redução de índices de criminalidade, diagnóstico da necessidade de recursos humanos e materiais e medidas de otimização e de busca da eficiência, programas de capacitação do efetivo e planejamento de ações específicas direcionadas ao melhor exercício. Tem mais uma ainda. A previsão de criação ou extinção de unidades policiais e ajustes da estrutura organizacional. Então, o novo comando ele deve sim apresentar as suas intenções e, obviamente, quais são as medidas, as estratégias que ele vai se utilizar para que aquele comando dele possa vir a ter um êxito, certo? E corresponder às expectativas da sociedade. A lei também determina que anualmente o comandante-geral ele possa apresentar um relatório anual. Esse relatório anual deverá constar as representações recebidas e apuradas contra membros da instituição, o tipo de procedimento apuratório que foi determinado e as sanções que foram aplicadas. Isso faz com que a gente novamente mencione a proibição dada por essa nova lei 14.751 em relação às ouvidorias serem vinculadas diretamente ao comando geral da corporação. Diversas polícias militares do Brasil tinham ouvidorias nessa condição, diretamente vinculadas ao comando geral. No entanto, um dos artigos vetados na nova lei fez com que, então, essas ouvidorias, necessariamente, elas não sejam mais vinculadas ao comando geral. E essas informações que devem constar nesse relatório anual, elas também precisarão ser colhidas junto àquilo que for captado pelas ouvidorias das corporações. Também deverá constar nesse relatório anual o número de ocorrências policiais atendidas e o tipo de ocorrências atendidas pela Polícia Militar, a questão da letalidade e número de policiais mortos em serviço, fora de serviço. Da mesma forma, a letalidade e vitimização dos civis, a gente entende que sejam números relacionados aos infratores que tiveram sua vida perdida por conta de confronto com a Polícia Militar. E, por fim, deverá constar nesse relatório anual o orçamento previsto e executado, aquilo que foi executado pela corporação naquele ano. A lei também determina que protocolos operacionais sejam estabelecidos e formulados pelos comandantes gerais. Muitas corporações ainda não possuem em suas organizações o estabelecimento de procedimentos operacionais padrão. Aqui a gente dá o exemplo de um dos procedimentos operacionais padrão da Polícia Militar de Roraima, constante do primeiro caderno de POPs da corporação, que foi publicado no ano de 2021, e especificamente esse POP aqui, em exemplo, ele fala sobre o deslocamento de viatura em patrulhamento. Então, vários procedimentos sobre abordagem, procedimentos sobre atuação de policiais militares frente às chamadas minorias, tudo isso deve e precisa ser estabelecido como protocolos operacionais lançados pelo Comando Geral da corporação. E uma das exigências aqui, pelo artigo da lei, é que esses protocolos sejam encaminhados aos conselhos estaduais de segurança pública. E falando em conselhos estaduais de segurança pública,
a imposição da lei agora, uma determinação de que as polícias militares elas promovam instâncias de participação social, né, para que, então, as políticas de segurança pública formuladas no âmbito do Conselho Estadual de Segurança Pública ou mesmo no âmbito dos conselhos municipais de segurança pública, elas tenham a participação da Polícia Militar, né? E o parágrafo único aqui do artigo 38 menciona que a Polícia Militar ela deverá, então, eleger um representante seu para que ele participe desses conselhos e ele tenha todas essas atribuições legais de representar a corporação, prestando informações que forem solicitadas, apresentando os procedimentos e protocolos empregados pela instituição, apresentando também o relatório anual, dando conhecimento desse relatório anual à sociedade através do Conselho Estadual de Segurança Pública e pronunciando-se sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos em sua área de competência. E dessa forma a gente termina aqui a nossa série de vídeos, onde a gente procurou esclarecer e contribuir de alguma forma para o entendimento da nova Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares. A gente repete a nossa preocupação de que os nossos policiais militares, principalmente, continuem atualizados, continuem antenados em relação a essa nova legislação. Leiam, pesquisem, perguntem, assistam os outros vídeos dessa série, assistam outros vídeos de outras pessoas que trazem esclarecimento em relação a essa nova lei orgânica nacional. Afinal de contas, é a nossa vida funcional que passa a ser regulada por essa legislação federal, certo? Criem a sua convicção, criem a sua consciência crítica para que os senhores sejam os principais entendedores dessa nova legislação. Então, a gente dá por encerrado aqui a nossa contribuição e a gente espera ter auxiliado de alguma forma na compreensão dessa nova legislação. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.